Você já sentiu que um relacionamento na sua vida está corroendo sua paz, confiança e senso de autoestima? No vídeo de hoje, vamos explorar 9 sinais claros de que é hora de encerrar todo contato, mesmo que seja com um amigo próximo ou até um membro da família. Imagine que existe alguém na sua vida que constantemente faz você se sentir culpado, julgado ou como se só tivesse valor quando os agrada. Como Marco Aurélio disse certa vez, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Criar distância não é egoísmo. É uma etapa necessária para proteger sua paz e seu autorrespeito. Este vídeo não só vai te ajudar a reconhecer essas bandeiras vermelhas, como também fornecer ferramentas poderosas para enfrentá-las sem culpa ou hesitação. Assista até o final, porque vou revelar o sinal mais sutil e mais comum que muitos ignoram. E como você pode se libertar disso para sempre. Antes de mergulharmos, se você encontrar valor nesse conteúdo, clique em curtir, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum. Conteúdo essencial, que fortaleça seu espírito e enriqueça seus relacionamentos. Agora, vamos embarcar juntos nessa jornada para resgatar a liberdade e o respeito que você realmente merece. Número 1. Evite pessoas que nunca gastam dinheiro com você. Você já conheceu alguém cujas primeiras palavras são "não tenho dinheiro"? É fácil sentir empatia, principalmente se a pessoa estiver enfrentando dificuldades reais. Mas, estranhamente, esses indivíduos muitas vezes levam uma vida confortável, aproveitando prazeres pessoais, fazendo viagens, gastando com hobbies e, mesmo assim, sempre trazem desculpas financeiras quando se trata de você. O problema aqui não é a pobreza, e sim um comportamento calculado. Se você já passou por isso, pare um momento para refletir. Isso não é sinal de um relacionamento equilibrado ou genuíno. Eu mesmo já tive um amigo assim. Sempre que planejávamos algo juntos, ele dizia que não tinha dinheiro suficiente. Mas eu percebia que ele não hesitava em gastar com luxos pessoais ou para impressionar outras pessoas. Um dia, ele recusou uma viagem que tínhamos planejado há meses. Foi quando percebi que o problema não era o dinheiro, era a falta de valor que ele dava à minha presença. Foi nesse momento que entendi. Relações assim não duram, porque não são construídas com justiça, reciprocidade ou cuidado genuíno. Em qualquer relacionamento, seja com amigos, família ou parceiro, compartilhamento e apoio mútuo são essenciais. Se você sente que é sempre quem dá, enquanto a outra pessoa apenas se aproveita sem retribuir, esse relacionamento se tornou desequilibrado e potencialmente prejudicial para você. Lembre-se, relacionamentos saudáveis são baseados em igualdade, respeito e cuidado mútuo. Se alguém enxerga você apenas como um recurso, não hesite em estabelecer limites claros, ou até mesmo se afastar completamente. A sua vida merece ser cheia de conexões que tragam alegria, empatia e valor verdadeiro. Número 2. Evite pessoas que frequentemente brigam e tomam partido. Você já se sentiu preso em um relacionamento onde cada conversa parece virar uma batalha? É exatamente isso que acontece quando você lida com pessoas que nunca param de argumentar. Esses indivíduos não apenas explodem pequenas questões de forma desproporcional, mas também arrastam você para os conflitos deles, forçando você a tomar partido. Eles não apenas esgotam suas próprias energias, eles drenam a paz do seu relacionamento com eles. Deixe-me compartilhar uma experiência pessoal. Eu tinha uma amiga assim. À primeira vista, ela parecia confiante, mas sempre que surgia uma pequena diferença de opinião, ela imediatamente escalava isso para uma discussão acalorada. Lembro que uma vez, durante uma conversa casual com amigos, estávamos discutindo planos para uma viagem. Um pequeno desentendimento surgiu e ela me puxou para o meio da discussão, insistindo que eu a apoiasse na frente de todos. Aquele momento mudou nossa amizade para sempre. Foi aí que percebi
Se alguém provoca conflitos com frequência e pressiona os outros a tomarem seu lado, manter um relacionamento equilibrado com essa pessoa se torna impossível. Isso não é sinal de força, nem de inteligência emocional. Pelo contrário, reflete insegurança, falta de autocontrole e um desejo constante de validação externa através do conflito. Pessoas inseguras que discutem constantemente não apenas prejudicam seus relacionamentos, elas também perdem oportunidades valiosas de crescimento pessoal. Uma pessoa sábia não precisa vencer todas as discussões. Ela prioriza a paz, a compreensão e a resolução de problemas com calma. Se você se encontrar preso em padrões de discussões frequentes ou for constantemente arrastado para conflitos desnecessários, pare, respire e reflita. Cultivar a calma não significa fugir do problema. Significa proteger sua paz interior e preservar conexões que valem a pena. Na vida, conexões harmoniosas e uma mente tranquila são tesouros que merecem ser estimados. Número 3. Evite pessoas que levam as preocupações dos outros com descaso. Na jornada da vida, cada um de nós carrega seus próprios fardos únicos. Nossas preocupações, alegrias e tristezas têm um valor relativo imensurável, impossível de comparar em uma escala comum. E ainda assim, uma das maiores decepções que podemos enfrentar é compartilhar nossas lutas e perceber que a outra pessoa despreza o que sentimos, minimiza nossa dor ou faz tudo girar ao redor dela. Isso não é apenas falta de respeito, é um comportamento que corrói a confiança e mina a base de qualquer relacionamento verdadeiro. Lembro de um momento em que confiei em um amigo de longa data. Os desafios que eu estava enfrentando, equilibrar o trabalho com o cuidado dos meus pais idosos. Em vez de oferecer empatia, ele ignorou minhas preocupações e imediatamente mudou de assunto, falando das pressões do próprio trabalho, como se minhas dificuldades não existissem. Aquilo me deixou profundamente decepcionado e machucado. Foi então que percebi: relacionamentos só florescem quando ambos os lados se escutam com respeito e valorizam as dores um do outro, assim como gostariam que suas próprias dores fossem valorizadas. O respeito não está nos grandes gestos, mas nas atitudes mais simples. Está em dizer um obrigado sincero quando alguém ajuda. Está em pedir desculpas de verdade quando você machuca alguém. Essas palavras, quando ditas com o coração, não são apenas formalidades. São os alicerces de relacionamentos significativos. Por isso, é essencial se afastar das pessoas que não têm gratidão, não conseguem comemorar suas vitórias e são incapazes de sentir empatia pela sua dor. Pessoas que encontram prazer no sofrimento dos outros revelam uma frieza assustadora, uma completa falta de compaixão. E isso não é apenas tóxico, é desumano. Embora não possamos controlar o comportamento dos outros, podemos e devemos escolher com sabedoria quem permitimos permanecer em nossas vidas. Construa relacionamentos baseados em respeito, gratidão e carinho genuíno. Cercar-se de pessoas que se alegram com sua felicidade, consolam sua dor e jamais se alimentam do sofrimento alheio é um ato de amor próprio. Nunca se esqueça: alegrar-se com a dor de alguém não apenas machuca o outro, mas também diminui a própria humanidade de quem o faz. Viver com compaixão é mais do que um princípio, é o caminho para construir relacionamentos belos e criar uma vida verdadeiramente significativa e digna de ser valorizada. Número 4. Evite qualquer pessoa que imponha suas crenças religiosas ou políticas. Nenhum de nós é exatamente igual, e essa é justamente a verdadeira beleza do ser humano. Nos relacionamentos, o verdadeiro significado da conexão não está em impor quem somos aos outros, mas em reconhecer, respeitar e valorizar as diferenças, construindo pontes com base nos valores que podemos compartilhar. No entanto, existem pessoas que tentam, incessantemente, impor suas crenças aos outros,
sejam religiosas ou políticas. Esse tipo de comportamento não apenas cansa emocionalmente, como também cria fraturas profundas nos relacionamentos. Lembro de um velho amigo que era muito próximo. Sempre que conversávamos, ele tentava me convencer de que o modo de vida dele era o único certo e que eu precisava mudar as minhas crenças. No começo, eu até me envolvia em debates, tentando defender meu ponto de vista. Mas depois de cada conversa, eu saía emocionalmente drenado. Com o tempo, percebi uma verdade simples. Esses argumentos não levavam a lugar nenhum. Na verdade, só nos afastavam ainda mais. Muitas vezes, o debate entre duas pessoas que estão determinadas a provar que estão certas não é um diálogo, é uma batalha de egos. E nesse tipo de batalha, mesmo quando alguém vence, ambos perdem. Mesmo que você ganhe o argumento, a satisfação é passageira. E, frequentemente, vem à custa do orgulho e da dignidade da outra pessoa. A consequência mais séria não é apenas a perda de respeito, mas o surgimento de ressentimentos silenciosos e feridas emocionais duradouras. Pessoas sábias não argumentam apenas para provar que estão certas. Elas sabem ouvir, demonstrar empatia e, principalmente, sabem quando recuar. A verdadeira vitória em um relacionamento não está em derrotar o outro, mas em superar o próprio ego para encontrar harmonia e compreensão mútuas. Quando você abre mão da necessidade constante de estar certo, você não só fortalece os laços com os outros, como também experimenta uma profunda paz interior, algo que nenhuma discussão pode proporcionar. Se você chegou até aqui, comente abaixo a palavra paz, para que eu possa te reconhecer. Vamos continuar aprendendo, crescendo e construindo vidas melhores juntos. Número 5. Se você se sentir angustiado ao encontrar um amigo, evite-o. Você já percebeu que algumas pessoas que antes traziam tanta alegria e risos, agora te deixam angustiado? Isso não significa que você fez algo errado, nem que elas tenham se tornado pessoas ruins. Às vezes, isso apenas indica que o tempo levou vocês por caminhos diferentes. A vida está em constante evolução, e nós também estamos. Nossos interesses, valores e perspectivas mudam naturalmente com o tempo. E por isso, relacionamentos que antes pareciam perfeitamente sincronizados podem começar a soar fora de compasso. Lembro de uma história que um colega compartilhou comigo. Ele falava sobre um amigo de infância com quem viveu momentos inesquecíveis. Iam ao cinema, praticavam esporte juntos, sonhavam com o futuro lado a lado. Mas a vida acabou levando cada um para uma direção. Um deles se mudou para uma nova cidade, construiu carreira, formou uma família. O outro permaneceu em sua cidade natal, levando uma vida mais simples. Nas raras ocasiões em que se reencontravam, algo parecia diferente. As conversas eram educadas, mas forçadas, e havia um sentimento silencioso de desconexão. Esse meu colega confessou que, por um tempo, se esforçou para manter a amizade viva. Mas quanto mais ele tentava, mais percebia que a conexão já não existia. Eles haviam crescido demais e em direções diferentes para se encontrarem no mesmo ponto de antes. Então ele tomou uma decisão difícil. Recuou. Não por falta de carinho, mas porque entendeu que às vezes deixar ir é a única forma de honrar as mudanças que a vida trouxe. Relacionamentos saudáveis são como uma dança. Ambos os parceiros precisam se mover em harmonia. Quando o ritmo já não combina, os passos se tornam pesados, estranhos e exaustivos. Em vez de se culpar ou culpar o outro, às vezes é mais sábio apenas aceitar. A conexão mudou e tudo bem por isso. Isso não significa apagar alguém da sua vida. Significa apenas criar espaço para que ambos cresçam em seus próprios caminhos. A separação gentil, muitas vezes, é mais saudável do que insistir em algo que já não existe mais. A vida muda e os relacionamentos também. A chave está em saber quando insistir e quando seguir em frente. Valorize as memórias que compartilharam, mas não tenha medo de deixar que esse relacionamento
se torne uma parte preciosa do seu passado. Porque às vezes, deixar ir não é só respeitar o outro, é também respeitar a si mesmo. Número 6. Evite aqueles que continuam reclamando de si mesmos. Você já se sentiu como uma lixeira emocional? Um lugar onde alguém vem apenas para despejar tristezas, frustrações e reclamações sem fim? É claro que todo ser humano precisa desabafar de vez em quando. Todos merecem um ombro amigo nos momentos difíceis. Mas esse compartilhamento precisa vir de um lugar de empatia, não de egoísmo. Alguém que vive se queixando sem considerar os seus sentimentos não está buscando conexão. Está apenas usando você como recipiente para os próprios fardos. E o pior, isso não apenas te esgota, como pode te arrastar para um vórtice de emoções negativas que nem são suas. Lembro de uma amiga chamada Sara, uma ex-colega de quem eu era muito próximo. Houve um período difícil da minha vida. Minha mãe ficou gravemente doente e eu precisava conciliar o trabalho com os cuidados constantes com ela. Era uma fase em que eu precisava mais do que nunca de apoio emocional. Mas Sara vinha até mim todos os dias, não para saber como eu estava, nem para oferecer ajuda. Ela vinha apenas descarregar as mesmas reclamações de sempre. Eu odeio meu trabalho. Meu chefe é insuportável. Meu marido nunca me ajuda com nada. Mesmo quando eu estava exausto e emocionalmente fragilizado, ela não perguntava como eu me sentia. E quando eu tentava mudar o rumo da conversa para desabafar sobre minha mãe, ela imediatamente voltava a falar sobre si mesma. Cada conversa com Sara era como ser sugado por um redemoinho emocional. Eu terminava me sentindo esgotado, frustrado e até culpado por não conseguir ajudá-la. Até que um dia, após minha mãe passar por uma cirurgia delicada, Sara me ligou. Mas não foi para saber como minha mãe estava. Ela ligou para reclamar que eu não havia respondido suas mensagens com rapidez suficiente. Foi nesse momento que eu percebi. Era hora de estabelecer limites. Respirei fundo e disse: Sara, eu não posso continuar assim. Estou lidando com muitas coisas neste momento. Preciso de pessoas ao meu redor que compreendam e que compartilhem o peso, não que o aumentem. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Depois disso, a distância entre nós só cresceu. Doeu, mas eu sabia que tinha feito a escolha certa para proteger meu bem-estar. Precisamos entender uma coisa. Nem toda dor precisa ser compartilhada. E você não é obrigado a ser o depósito emocional de ninguém. Não se permita ser o receptáculo da miséria dos outros, especialmente se eles não estão interessados em mudar, apenas em reclamar. Aprenda a ouvir com sabedoria. Estabeleça limites saudáveis. Priorize seu tempo para as pessoas que realmente se importam com o que você sente também. Lembre-se, ouvir não é apenas escutar palavras, é observar atitudes, é sentir-se a reciprocidade. Use seus ouvidos e seu coração para construir relacionamentos onde ambos se sintam valorizados, ouvidos e compreendidos. E, acima de tudo, não espere demais dos outros. O mundo nem sempre será gentil, mas você sempre pode escolher ser gentil com você mesmo. Número 7. Evite pessoas que tratam promessas com descaso ou as quebram facilmente. Você já esperou por alguém que nunca apareceu e, no fim, tudo o que recebeu foi uma desculpa frágil ou nenhuma explicação. Poucas coisas doem mais do que perceber que você não é prioridade na vida de alguém. Uma promessa é muito mais do que palavras soltas ao vento. Ela representa um compromisso, uma demonstração de respeito, consideração e confiança. Mas o que realmente machuca é quando a pessoa quebra uma promessa e nem sequer lembra que a fez. Isso não apenas corrói a confiança, faz você se sentir como alguém descartável, uma nota de rodapé na vida dela. Lembro de uma vez em que fui ao meu café favorito encontrar uma amiga. Tínhamos combinado de nos ver ali. Esperei no início com paciência.
Pensei que talvez ela estivesse atrasada, presa no trânsito ou que algo urgente tivesse acontecido. Depois de 1 hora recebi uma mensagem. Esqueci totalmente que tínhamos planos hoje. Desculpa, não foi a primeira vez. E naquele instante percebi que continuar tolerando aquilo só me fazia mal. Não, ela não tinha má intenção, mas a falta de atenção e o desrespeito à própria palavra diziam mais do que 1000. Desculpas poderiam justificar. Quando um relacionamento começa a se tornar um fardo emocional, quando não há mais respeito ou comprometimento, é hora de refletir com seriedade sobre o que ainda está sustentando essa relação. Lembre-se, respeitar a si mesmo, às vezes, significa abrir mão de relações que não trazem mais valor. Relacionamentos saudáveis não são construídos em cima de promessas vazias, indiferença ou falta de compromisso. Eles se sustentam em presença, responsabilidade e cuidado mútuo. Ouça os sinais que vêm de dentro. Se algo faz você se sentir sempre deixado de lado, esquecido ou como segunda opção, é porque algo ali está profundamente desalinhado com o que você merece. Você é digno de amor, sim, mas também é merecedor de respeito, tanto nas palavras quanto nas atitudes. E toda vez que você diz não para quem não te respeita, você está abrindo espaço para que pessoas melhores entrem na sua vida. Número 8. Evite pessoas que falam sempre das mesmas preocupações. Você já sentiu que quando alguém compartilha uma preocupação com você, ela não está realmente buscando uma solução, mas apenas um conforto momentâneo? Esse comportamento não é errado em si. Afinal, a necessidade de compartilhar dores e buscar empatia é um instinto natural e humano. No entanto, se você se vê constantemente lidando com alguém que repete os mesmos problemas, sem nunca tentar enfrentá-los de verdade, ou até ignora seus conselhos em busca de validação, então talvez essa relação não esteja promovendo crescimento, e sim mantendo vocês dois presos em um ciclo de estagnação. Lembro de uma ex-colega que frequentemente vinha até mim para reclamar do trabalho. No começo, acreditei que ela apenas precisava de alguém para desabafar, e eu quis ser essa pessoa. Escutei com atenção e, inclusive, ofereci sugestões práticas para ajudá-la a melhorar sua situação. Mas conversa após conversa, ela rejeitava qualquer conselho e voltava com as mesmas reclamações. Foi então que percebi, ela não queria mudar nada. O que ela buscava, na verdade, era apenas validação para continuar onde estava. Um dia, decidi adotar uma postura diferente. Disse com sinceridade: eu realmente valorizo nosso relacionamento, mas sinto que estamos andando em círculos. Isso não está ajudando nenhum de nós. Se você realmente quiser mudar, estou aqui para ajudar. Mas isso precisa começar com você. Ela não recebeu bem. Mas mesmo assim eu sabia que tinha feito a coisa certa. Ouvir os outros é um ato nobre de bondade, mas ouvir sem gerar nenhum avanço acaba drenando a energia emocional de ambos os lados. Se você é um amigo de verdade, precisa ser corajoso o suficiente para oferecer honestidade com empatia, mesmo que seja difícil de ouvir. Amizades verdadeiras não são construídas em cima de simpatia superficial. Elas se sustentam em apoio mútuo, incentivo e compromisso com o crescimento. Lembre-se, gentileza não é apenas oferecer conforto em tempos difíceis. É também ajudar alguém a superar seus desafios, mesmo que isso exija firmeza e sinceridade. Número 9. Evite pessoas que se gabam excessivamente. Você já conheceu alguém que em toda conversa volta a falar das glórias do passado? Alguém que insiste em relembrar conquistas antigas, como se aquele fosse o único capítulo valioso da vida deles? No começo, isso pode até parecer interessante ou admirável, mas com o tempo, você percebe que essas histórias repetidas são, muitas vezes, uma fachada para esconder o vazio do presente. Esse comportamento não apenas torna o relacionamento superficial, ele também revela uma dificuldade profunda em seguir em frente e encontrar propósito no agora. Conheci uma pessoa assim.
Ele falava constantemente dos prêmios e reconhecimentos que recebeu anos atrás. Sempre que tinha a oportunidade, ele recontava com todos os detalhes cada triunfo que teve no passado. Mas quando o assunto era o presente, ele desviava. Mudava de tema. Evitava falar sobre sua vida atual. Ficava claro, ele estava preso no passado, agarrado àquelas conquistas como única fonte de autoestima. E o mais triste foi perceber que, com o tempo, ao invés de inspirar admiração, ele acabou afastando as pessoas ao redor. Precisamos entender, se gabar do passado não aumenta nosso valor aos olhos dos outros. Pelo contrário, pode até criar desconexão, fazendo os ouvintes se sentirem desvalorizados, entediados ou emocionalmente distantes. Uma pessoa verdadeiramente confiante e realizada não precisa ostentar. Ela vive o presente com autenticidade e deixa que sua vida atual fale por si. A humildade é poderosa. Ela não apenas te torna mais acessível e simpático, ela fortalece seus relacionamentos, construindo laços baseados em respeito mútuo, verdade e presença. Como diz o velho ditado, o silêncio é de ouro. E muitas vezes, os que mais têm a oferecer são aqueles que menos falam sobre si mesmos. Eu adoraria ouvir sobre sua jornada, seus triunfos e até mesmo os desafios que você superou. Se quiser compartilhar, deixe um comentário abaixo. Ou, se preferir, apenas escreva a palavra paz. Assim saberei que você concluiu essa reflexão até o final. Seu engajamento fortalece esta comunidade, que cresce a cada dia em direção à sabedoria e à arte de transformar desafios em oportunidades. Vou deixar aqui ao lado mais 2 vídeos para você continuar aprendendo e crescendo em sua jornada de desenvolvimento pessoal. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo.